Olá, amigos, amigas. Vamos dar continuidade ao livro do Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, um livro curtinho, mas enorme no seu conteúdo. Hoje a gente vai falar do capítulo intitulado Filosofia e Espiritismo. Pergunta Herculano Pires e responde também, né? O que é filosofia? Bom, são muitas as definições de filosofia, mas aquela, ele diz, essencial, né? A mais conhecida é a de Pitágoras, o amor da sabedoria. Ou seja, a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. E o Herculano fala, é igual uma mãe que se debruça sobre o seu filho porque o ama e deseja conhecê-lo. E a sabedoria é a filha do pensamento que a embala em seus braços, alimentando-a, fazendo-a crescer. E a filosofia, então, é essa relação entre pensamento e realidade. E o que é o Espiritismo? No Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado de filosofia, o que é tratado? É um estudo formal, um estudo científico, que tem um caráter acadêmico sobre um determinado assunto. Lemos lá no Livro dos Espíritos, a força do Espiritismo não está nos fenômenos, ou seja, nas manifestações, né, dos espíritos, as manifestações mediúnicas, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, na sua concepção da realidade. E diz o Herculano Pires, o Espiritismo é uma doutrina sobre o mundo, mostra também qual deve ser a nossa conduta diante do mundo, né? E de onde veio essa concepção de mundo? Como é que foi elaborada? O Espiritismo se formou lentamente, através da observação e da pesquisa científica dos fenômenos espíritas, fenômenos paranormais, né? É o termo que se usa hoje. E no século XIX aconteceu o famoso caso com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, onde um espírito se manifestava por meio de pancadas na parede. E diz Herculano, quando Kardec iniciou sua pesquisa na França, em 1854, já havia uma grande bibliografia espírita com a denominação de neo-espiritualista, tanto nos Estados Unidos como na Europa. No entanto, foi Kardec que aprofundou e ordenou essas pesquisas, trazendo as consequências filosóficas, morais e religiosas, e que deram origem às 5 obras básicas da codificação espírita, às obras subsidiárias e aos 12 volumes da Revista Espírita, que é um verdadeiro registro, um registro assim muito minucioso das pesquisas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E depois surgiram os trabalhos, né, do Camille Flammarion, do Gabriel Delany, Ernesto Bozani, Leon Denis, que continuou e consolidou o trabalho de Kardec. E falando do aspecto filosófico, né, da doutrina espírita. Sob o título Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou um subtítulo, Filosofia Espiritualista. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve que Sócrates, Platão, grandes filósofos, né, da Grécia Antiga, foram precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. E diz Herculano, a filosofia espírita é o delta natural, né, em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. Delta é a foz de um rio, onde, né, vários afluentes formam
essa desembocadura, né? E aí o Herculano escreve que os filósofos da Grécia Antiga já traziam conhecimento da reencarnação. No século XVII, outro grande filósofo, René Descartes, considerado o pai do pensamento moderno, com a sua célebre frase "penso, logo existo", né? O cogito cartesiano que deu ênfase à racionalidade e que originou o pensamento moderno. O pensamento moderno defende a autonomia da consciência, a responsabilidade pelos próprios atos, pensamentos. E Descartes, lá no século XVII, escreveu um livro chamado Discurso do Método, inspirado por Espírito da Verdade. Esse mesmo Espírito da Verdade que mais tarde, no século XIX, com uma imensa equipe, trouxe o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, o Espiritismo. E no século XVII, Baruch Spinoza escreveu um livro chamado Ética. Segundo Herculano Pires, esse livro, Ética, de Spinoza, é um livro precursor do Livro dos Espíritos. No século seguinte, século XVIII, Immanuel Kant, com as suas 3 obras, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Julgar e Fundamentação da Metafísica dos Costumes, traz a importância da razão e que mais tarde Allan Kardec vai nos ensinar sobre a importância da fé raciocinada. Ainda no século XVIII, Friedrich Hegel, não é o Engel, desculpa, é o Hegel, com H, Hegel. Segundo Herculano Pires, ele também trouxe estudos da evolução do princípio espiritual através da matéria, que é o que também o Espiritismo ensina. E os filósofos existencialistas, eles surgiram na mesma época do Espiritismo, no século XIX. Os existencialistas estudam a essência do ser, né? Nós, ser, com letra maiúscula. E também a busca da transcendência, transcender o aqui e agora, transcender o material, o cotidiano. A ciência material estuda a matéria, mas o Espiritismo estuda a matéria e vai além. O existencialismo estuda o homem, mas o Espiritismo estuda a existência do homem, assim como o existencialismo, mas vai além. Herculano fala que o ser humano é interexistente. Não só o ser humano, né? Os seres vivos, eles têm muitas existências, reencarnam muitas vezes. Falando em reencarnação, né? Novamente, toda essa tradição filosófica que vem dos séculos passados. No Egito Antigo se falava em metempsicose, que é a transmigração da alma, através das plantas, dos animais e dos seres humanos. Essa crença da metempsicose foi adotada pelo filósofo grego Pitágoras. O judaísmo acreditava na reencarnação, mas não tinha uma ideia muito definida do que seria essa reencarnação. A Igreja Católica, nos séculos seguintes, falava da ressurreição da carne. E tudo isso fica no âmbito do sobrenatural. Mas o Espiritismo explica de uma forma racional que a reencarnação, né, ela é uma lei da natureza, é uma lei divina. E o Espiritismo estuda as reencarnações baseado em investigação científica. Para a filosofia espírita, o sobrenatural é apenas o natural que ainda não conhecemos. Um dia, o sobrenatural vai deixar de ser sobrenatural,
quando entendermos como funciona, as leis que regem esse sobrenatural, ele vai se transformar em algo natural. O Herculano Pires fala, desta simples exposição inicial, é inegável a natureza de síntese da filosofia espírita. Ela, a filosofia espírita, representa um daqueles momentos de confluência, né? De chegada de todas as conquistas culturais do homem para um delta comum. Esse delta comum é o espiritismo. E ele diz, né? O espiritismo é a síntese cultural do nosso tempo. Que fantástico! Nós temos possibilidade de aprender tudo isso nas obras da codificação espírita. O conhecimento, né, que foi se acumulando ao longo de milênios e agora está aí nessa síntese que é a filosofia espírita. Então agradecemos muito a espiritualidade amiga que nos tem possibilitado esses conhecimentos. Pedimos a proteção para os nossos lares e pedimos também que a paz mundial esteja em nosso planeta. Que assim seja.